Olá, saudações a todos. Como eu havia dito, passarei a responder alguns questionamentos que foram encaminhados nos formulários disponibilizados no canal Segurança contra Incêndio em Foco no Sparkle, no YouTube, no Telegram e também nos nossos grupos. Começarei hoje já com um assunto que é uma dúvida, na verdade, bastante recorrente. Mas antes, eu peço que se você ainda não o fez, se inscreva no canal, curta e compartilhe, que você poderá ajudar outro colega que pode estar com a mesma dúvida. Então vamos lá? Então vamos direto ao assunto? A dúvida que nos foi encaminhada, na verdade as dúvidas, né? Porque eu concentrei em uma única pergunta, mas foram feitas de formas diferentes. É possível obter uma licença, o AVCB ou CLCB, exclusiva para uma sala comercial ou para uma parcela da edificação? Então veja, traduzindo essa pergunta aí de uma forma mais prática. Vamos supor que eu tenho um prédio e eu tenho nesse prédio salas, comércios, etc., diferentes proprietários, e eu preciso ou tenho intenção de regularizar. É possível regularizar só uma parcela, ou seja, só uma área daquela edificação? Essa é uma pergunta muito recorrente, muita gente tem essa dúvida, não só pelo questionário, mas pessoalmente eu recebo esse questionamento. Vamos ver agora alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Então, primeira situação, salas de um edifício de escritório. Então, vamos supor que eu tenha uma determinada sala, essa sala fica num prédio de escritórios, como essa foto demonstra aqui. Será que eu consigo regularizar essa sala, ter uma VCB só para a sala? Nós já vamos responder isso. Outra situação parecida, eu tenho um restaurante, eu loquei um restaurante, estou montando uma padaria, etc., no térreo de um prédio de escritórios, né? Então, tenho os pavimentos elevados de escritórios, lá no térreo eu tenho uma padaria ou um restaurante, vou construir, vou alocar, etc. É mais ou menos a situação, tem um prédio e aqui embaixo, na parte inferior, uma área comercial qualquer, pode até ser uma loja, uma autoescola, etc. A pergunta é, eu consigo um AVCB, uma licença para esta área exclusivamente, independentemente? Então, antes de responder essa questão, gostaria de colocar uma premissa muito importante aqui. Essas condições que eu vou colocar valem para o estado de São Paulo, ok? Então, aqui ó, nós temos Corpo de Bombeiros de São Paulo, que tem a sua normatização, no caso são as instruções técnicas, e os estados da federação têm, cada um aí, a sua legislação e as suas normas locais. Por isso, eu faço essa ressalva. Se você não é do estado de São Paulo, procure consultar a legislação e a norma do seu estado. Vamos em frente? Muito bem. No estado de São Paulo, nós temos que observar primeiramente qual é o procedimento administrativo que eu preciso cumprir para obter uma licença, seja ela o ABCB ou CLCB. Então, de uma forma bem objetiva, o que nós estamos falando, quando a gente fala em uma licença de uma determinada parcela da edificação, uma área, uma sala, um espaço, nós estamos falando de vistoria parcial. E o critério para vistoria parcial, nós vamos encontrar aqui no estado de São Paulo, na instrução técnica número 01, mais especificamente no item 7.1.13. Eu estou colocando aqui. Também vou deixar aqui na descrição um link direto para esse item. Nós temos uma parceria com o portal Guia Segurança contra Incêndio, Guia Segue CI, e lá você acessa isso facilmente através de links, né? Você tem acesso à legislação do Estado de São Paulo e todas as instruções técnicas de uma forma organizada e com sumário. Então eu consigo deixar aqui para vocês na descrição um link diretamente para IT, para esse item, para ficar bem fácil para vocês entenderem. Muito bem, então dando prosseguimento aqui, então, acessando esse item que eu me referi, vocês vão ver lá que há duas possibilidades para vistoria parcial. O primeiro caso, edificações que possuam isolamento de risco conforme parâmetros da IT 07. Eu vou explicar, eu vou mostrar inclusive figuras para vocês entenderem melhor. Então, a primeira situação se refere a riscos isolados. A outra situação, que essa eu nem vou ser mais específico, aprofundar, são aquelas que têm áreas em construção ou em reforma. São exceções, né? Então, normalmente as vistorias são pedidas quando o prédio está concluído. Tem algumas exceções, inclusive shopping center, por exemplo. Tem critérios para isso, por isso que eu coloquei os itens aqui na apresentação. Vou colocar também o link na descrição, mas não vou me aprofundar
eu vou focar mais no primeiro caso. Quando eu falei, então, sobre isolamento de risco, existem critérios para obter o isolamento de risco. E onde eu encontro isso? Na Instrução Técnica 07, que trata da separação de edificações, do isolamento de risco, das formas que nós vamos apresentar aqui. E lá na IT 07, como que ela define o isolamento de risco, né? Como que ele é obtido? Distância ou proteção, de tal forma que, para fins de previsão das exigências das medidas de segurança contra incêndio, uma edificação seja considerada independente em relação à adjacente. Então, eu preciso obrigatoriamente ter distância ou uma proteção. Vocês vão ver na imagem, vocês vão entender. No item 212, né, 2.1.2, ele fala assim: as edificações situadas no mesmo lote que não atenderem às exigências de isolamento de risco deverão ser consideradas como uma única edificação. Entenda-se, um único risco para o dimensionamento das medidas de proteção. Então, o que está querendo dizer nesse item? Que se eu tenho uma edificação que está no mesmo lote e essa edificação tem lá espaços, áreas que não estão isoladas conforme aqueles critérios de isolamento de risco aí, que são critérios técnicos, né? É tudo uma coisa só. Então, nós vamos ver agora como se chega a esse isolamento de risco. Então, a primeira forma de se obter o isolamento de risco é a distância de segurança entre fachadas de edificações adjacentes. Então, essa situação que vocês observam aqui, eu tenho que calcular a distância entre essas duas edificações de tal forma que elas sejam consideradas isoladas. E para isso, a metodologia vai pedir informações de carga de incêndio, de acordo com a ocupação, percentual de abertura nas fachadas, tudo relacionando também com carga de incêndio. E aí eu vou determinar essas distâncias. A outra situação é a distância de segurança entre a cobertura de uma edificação de menor altura e a fachada de uma edificação adjacente. Por quê? Porque nem sempre as edificações vizinhas elas têm a mesma altura. E nesse caso que elas têm altura diferentes, eu tenho que considerar a possibilidade de propagar não só pela fachada, mas também pela cobertura, se essa cobertura não tiver um tempo de resistência ao fogo. E a terceira situação é a construção de uma parede corta-fogo. Não confundir parede corta-fogo com parede de compartimentação. A parede corta-fogo, ela destina-se a isolamento de risco. Ela não pode ter nenhuma abertura, ela é autoportante, e ela, em alguns casos, chega a ter que passar 1 metro da cobertura se a cobertura não tiver resistência ao fogo. Ela pode, inclusive, avançar na fachada se eu tiver aberturas a menos de 2 metros entre elas em lados opostos dessa parede corta-fogo. Vejam, é uma situação bastante peculiar porque ela acaba limitando um pouco a funcionalidade do prédio. Ela é uma forma de garantir esse isolamento de risco e conseguir uma licença, uma vistoria parcial, mas, por outro lado, operacionalmente ela não é muito adequada, motivo pelo qual a gente não tem tantos casos assim. Então, resumindo, separação de edificações e parede corta-fogo são as duas alternativas viáveis. Então, nesses casos aí do restaurante, da loja ou da sala de um prédio de escritórios, não há a possibilidade de uma vistoria parcial. Consequentemente, não há uma licença parcial. Então, nós aí teríamos uma vistoria em toda a edificação. Para facilitar esse entendimento, eu elaborei um fluxograma para a vistoria parcial. E vou disponibilizá-lo aqui na descrição para que vocês possam baixar e entender de uma forma mais visual como funciona o processo e as decisões que vocês precisam tomar. Não vou me ater a esse fluxograma para o vídeo não ficar longo, mas é muito fácil de compreender. E agora chegou a hora da dica de ouro. Essa dica vai justamente nesse sentido que nós acabamos de falar. Se você pretende locar uma determinada área dentro do contexto de uma edificação, converse muito bem sobre isso com a pessoa que você está elaborando um contrato. Então eu vou locar o térreo de um prédio. E aí, em determinado momento, eu preciso da minha licença. Só que o prédio em si, ele não está regularizado. E aí eu esbarro nessa situação. Por exemplo, o síndico do prédio não entrar no entendimento com o dono da loja, o que vai acontecer?
Eles não vão avançar. Então, a pessoa que está precisando da licença, ou que está sendo cobrado, fiscalizado, acaba ficando de mãos amarradas. Então, aqui é a dica de ouro. Quando forem locar, construir para locação, fiquem atentos que o prédio é uma coisa só, é um risco só. Então, você precisa regularizar como um todo. Então, não há como transferir essa responsabilidade para quem está com aquela parcela. Se você fizer isso logo no início e ficar bem claro, bem acertado contratualmente, com certeza você terá muito menos dor de cabeça. E agora espero que vocês participem mandando mais dúvidas e inscrevam-se nos canais, principalmente no Sparkle, porque nós estamos desenvolvendo conteúdos exclusivos. Vocês saberão em breve. Muito obrigado, um abraço a todos.